Para terminar nossa viagem, escolhemos um tema para nunca ser esquecido. Especialmente para nunca ser repetido. Há 50 anos atrás, mais precisamente no dia 6 de agosto de 1945, mais precisamente ainda às 8h15 da manhã, um avião norte-americano lançava 4 toneladas de dor morta. Passados 50 anos do lançamento da bomba, primeiro em Hiroshima, logo depois em Nagasaki, ganha cada vez mais relevo a ideia de se tentar explicar esse fato à luz da própria Guerra Fria. Para nós compreendermos bem como é que se verifica essa tomada de decisão com relação à bomba, é necessário nós pensarmos em duas questões essenciais que têm relação com a Segunda Guerra. Em primeiro lugar, que essa guerra, que se torna uma guerra só em 1941, ela fluiu de duas guerras que se desenvolviam separadamente. Uma no Ocidente, que era resultado direto da invasão da Alemanha sobre a Polônia, uma outra no Oriente, que era resultado da invasão japonesa na Manchúria, estendendo-se por toda a China. Em 1941, quando o Japão ataca a base naval de Pearl Harbor, os Estados Unidos entram na guerra com o Japão e a guerra se generaliza. Mas, neste contexto, a União Soviética não declara guerra ao Japão. E nós vamos observar que se forma um conjunto de forças, uma grande aliança, que tem parceiros com ideologias muito conflitantes. Quer dizer, os Estados Unidos entram na guerra após o lançamento da bomba em Pearl Harbor e a União Soviética entra na guerra em virtude da invasão alemã no território russo, quando a Alemanha descumpre o pacto nazi-soviético de não agressão. Então, em 1941, se tem uma situação de uma guerra generalizada, onde uma grande aliança está formada por países de ideologias e de estruturas conflitantes. Em segundo lugar, a gente verifica o que, desde o início, existe uma preocupação muito grande com a ordem que seria implantada na Europa quando a guerra terminasse, quando a Alemanha fosse derrotada e quando a desnazificação se desse. Obviamente, quando a guerra terminasse, tinha que se optar ou por uma ordem capitalista ou por uma ordem socialista em determinados espaços. Isto faz com que, desde 1943, uma série de conferências venham sendo realizadas unindo os três grandes, ou seja, o Stalin, o Churchill e o Roosevelt. A mais importante delas e a mais conhecida é a Conferência de Yalta, que acontece em janeiro de 1945, portanto, antes de terminada a guerra, e que um dos pontos da pauta de Yalta é justamente a participação da União Soviética na guerra com o Japão. Fica determinado nesse momento que 3 meses após a rendição da Alemanha, a União Soviética deslocaria os seus exércitos e entraria na guerra com o Japão. Neste momento, estabelece-se o quê em Yalta? Primeiro que, em troca, a União Soviética receberia tudo aquilo que ela havia perdido na guerra contra o Japão em 1904. Isso queria dizer o controle das vias férreas na Manchúria, o sul das Ilhas Sakhalinas, o arquipélago das Kurilas e a base naval de Porto Arthur. Ora, se nós observarmos a cronologia, essa cronologia ela tem um significado histórico muito forte. Por quê? 8 de maio de 1945, a Alemanha se rende. 3 meses após 8 de maio, nós teríamos 8 de agosto de 1945. A bomba é lançada no dia 6 de agosto sobre Hiroshima. Isso faz com que haja uma interpretação de que essa bomba não teria sido lançada sobre o Japão, ela teria sido lançada sobre a União Soviética. Nesse sentido, ela seria o primeiro ato do que se convencionou chamar Guerra Fria.